Você, irmãos, não está impedido de glorificar. É verdade, aleluia, glória a Deus. Você não é impedido de adorar. Então você, por gentileza, adore o Senhor. Glorifique o Senhor nesta noite. Dê o teu melhor. Dê o teu melhor a Ele. Livro de Mateus, capítulo número 7. Vamos ler os versos de número 13 e de número 14. Aleluia. Aleluia. Obrigado ao tecladista pelo fundo. Aleluia. A Bíblia diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Amém? Amém. Pode se sentar. Aleluia. Quero agradecer a Deus mais uma vez pelo privilégio de estar aqui juntamente com os irmãos. Agradecer a cada um dos irmãos pela hospitalidade, pelo carinho. Agradecer ao pastor Daniel, a sua esposa, a obreira Eliane, e as suas filhas, que já me adotaram como tio. A pequena, ela desce a escada, antes dela descer a escada arrumada, ela chama tio, para que eu saia do quarto e venha vê-la descendo a escada. E eu falo, tá linda, tá maravilhosa, tá radiante. Pronto, tá tudo certo, né? Queridos, quero agradecer aos obreiros da casa do Senhor, os diáconos, dirigentes, todos aqueles que trabalham direto e diretamente na obra do Senhor. Deus te abençoe grandemente. Amém. Eu já estou com saudades. Agradecer ao meu irmão Gilmário, a minha filha novamente, a irmã Alice, que me vieram fazendo companhia. Então, irmãos, eu só tenho que agradecer a Deus na noite de hoje. Eu não tenho motivos nenhum para questionar, murmurar, só quero agradecer a Deus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Nesta noite eu quero falar dentro de um tema: a porta. A porta. Nós sabemos que porta é essencial nas nossas vidas. Todos nós dominamos e conhecemos, sabemos muito bem o que é uma porta. Desde a criança até o adulto, nós conseguimos identificar o que é uma porta. E diante desse tema, a porta, eu li um texto que é um texto também muito conhecido no meio do corpo de Cristo, o qual fala sobre duas portas. A Bíblia diz que o Senhor, ele começa finalizando o sermão da montanha. Nesse capítulo 7, ele começa a descrever várias situações, vários momentos da igreja, acerca da perseverança na oração, acerca do juízo temerário. Então ele começa a descrever e ensinar. E ele chega no versículo de número 13 e ele vai falar sobre porta. Ele diz: entrai pela porta estreita. Porque ele diz: porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por essa porta. Qual porta? A larga. Mas no versículo de número 14 ele vai dizer: e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. Mas ele diz: poucos há que a encontrem. Ou seja, poucos são aqueles que se interessam por esta porta. Poucos são aquelas pessoas, irmãos, que dão, ou pessoas que
Pode. Pode. Mas pregador, eu quero fazer tal coisa, eu posso? Pode. Deus não nos proíbe. Ele nos alerta. Aleluia. Glória a Deus. Eis que coloco diante de ti a bênção e a maldição. Quem escolhe sou eu e você. Então, mas pastor Daniel, eu estou com vontade disso, eu posso? Pode. Ele vai até te aconselhar, não é bom, não é legal, mas você pode. E o que é que eu não posso? Entrar no céu. Aleluia, Jesus. E Jesus está e fala: olha, está aqui a porta estreita e está aqui a porta larga. A decisão não é de Cristo, irmãos. A decisão não é do Senhor, a decisão é minha. Eu preciso decidir o caminho que eu vou traçar para a minha vida na presença do Senhor. E o caminho Ele já detalhou para mim, já deixou para mim. Cabe eu, cabe a igreja caminhar neste caminho. Porque nós, nos dias atuais que estamos vivendo, existem muitos escândalos acontecendo com a igreja. E a gente fala assim: por que Deus não mata? Por que Deus não fere? Por que Deus não desce, irmãos, e acaba com essa festa, essa farra? Graça. Isso não significa que Deus não esteja vendo. Não significa que Deus esteja aplaudindo. Significa que haverá o tempo certo. Lembra do fazendeiro que saiu a semear ao campo o trigo? Quando eles foram dormir, o inimigo chegou e lançou na fazenda dele o joio. E cresceram. E os jovens operaram no Senhor: bora arrancar, bora acabar com isso. Vamos tirar, vamos logo tirar esse negócio dele. Calma. Não é a hora. Não é o tempo. O trigo não está maduro o suficiente. E na arrancada do joio nós podemos perder muitos trigos. Calma. Vai chegar a hora. Está chegando a hora. Eu posso ouvir, irmãos, ou soar da última trombeta de Deus. Está chegando a hora, igreja do Senhor Jesus Cristo, que o noivo vem buscar a sua noiva. Então prepara-te, igreja, para se encontrar com o seu noivo, porque está chegando a hora. Glória a Deus. Mas o Senhor coloca diante de nós as portas. Porta, nós falamos, porta é um objeto, irmãos, de entrada e de saída. Porta também ela pode ser condicionada a um objeto de defesa. Quem nunca à noite falou: fecha a porta, meu filho, porque já está tarde. Ele está dizendo: se resguarda dentro de casa, fecha a porta, porque uma das coisas que nos traz, irmãos, defesa ou condição, irmãos, de tranquilidade é quando a porta está fechada. Então, porta é um instrumento de defesa, mas também quando falamos de porta, falamos de possibilidades.
estreita, às vezes você vai chorar. Aleluia. Na porta estreita, às vezes você vai pensar em desistir. Porque o Senhor fala que estreita é a porta, mas o caminho também é apertado. Geralmente as pessoas que moram em regiões agrícolas, rurais, eles fazem caminhos. E a gente observa que aqueles caminhos estreitos, e não passa duas pessoas uma do lado da outra. Eles têm que trafegar em fila indiana para chegar aonde eles querem. Às vezes, os caminhos que Deus preparou para nós é como esses caminhos. Caminhos que nós teremos que andar um atrás do outro, para não perdermos a nossa passagem. Aí você pode ser mais pregador. Não existe atalhos, existem atalhos. Normalmente todos os caminhos, irmãos, existem atalhos secundários. Mas a Bíblia nos ensina a andar no caminho. Aleluia. É perigoso, querido, pegarmos atalhos. Aleluia. É perigoso irmos para caminhos secundários. Mas pregador chegará no mesmo lugar. Sim, pode chegar até mesmo mais rápido, mas cuidado, porque Jesus não pega atalho. Ele sempre está no caminho. Você pode andar em caminhos secundários desguardado na presença do Senhor. Você pode andar em lugares que você escolheu andar e Cristo não está contigo. Eu posso andar em lugares que eu determinar para a minha vida, a porta larga, mas Cristo não estará comigo. Eu posso fazer coisas na minha vida que agradarão, irmãos, ao meu bel prazer, mas eu preciso ter consciência: Cristo não estará comigo. Aleluia. Não vai ter essa que Deus vai comigo. Ele coloca as opções. Nós que dizemos para Ele sim ou não. Mas também não podemos chegar e questionar Deus: o porquê está acontecendo isso na minha vida? Ei, foi o que você escolheu para a tua vida. Aleluia. O caminho foi colocado diante de você, mas você optou pela morte do que pela vida. Você optou para satisfazer os seus belos prazeres. Você optou para viver as delícias desta vida e não vai poder questionar a Deus, porque Ele colocou diante de você. Foi você que comprou a sua passagem. Alguém incitou a Jonas ir para Nínive. Nínive. Nínive passa. Atrás. Alguém mandou. Alguém forçou ele a comprar a passagem, pastor Daniel. Não. Foi uma opção dele. Mas Deus falou para ele: vai para Tarsis ou vai para Nínive. Mas Nínive não soou agradável à audição de Jonas e nem ao seu ego. Ele falou: não vou, eu vou para Tarsis. Comprou a passagem e viajou. A Bíblia diz que Deus visitou ele na viagem. Aleluia. Mas por que Deus visitou a Jonas? Porque era um homem profeta e tinha uma missão a ser cumprida da parte do Senhor. E Deus traz Jonas de volta para o lugar que ele não deveria ter saído.
Esse negócio de estar em Nínive dá certo não fazer a vontade de Deus. Eu vou curtir a vida. Existe uma música, não sei nem quem é um camarada, ele diz: deixa a vida me levar. Vida leva. É assim mesmo. A vida leva. Mas eu quero dizer diferente. Deixa Cristo me levar. Cristo leva eu. Eu não quero que a vida me leve. Eu não quero que as coisas deste mundo me levem. Eu quero que Cristo me leve. Que Ele me acompanhe. Que Ele seja comigo aonde eu estiver. Jesus faz uma analogia, dizendo que Ele é a porta. Aleluia. Quando nós lemos o Evangelho de João, capítulo 10, versículo de número 9, Jesus ele começa a dizer assim: eu sou a porta. E ele diz: quem entrar por mim salvar-se-á, entrará e sairá, e achará. Aqui o Senhor está dando uma sequência de informações sobre ladrões, salteadores, ovelhas, pastores. Ele está falando de um bom pastor. Só que ele diz: eu sou a porta das ovelhas. E nós estamos falando das portas que o Senhor deixou como opção para nós. E eu quero dizer que a porta que leva à vida eterna, essa porta é Jesus. Não existe outra porta, meu irmão. Não existe outra porta, minha irmã, que possa te dar o devido prazer e alegria que a porta chamada Jesus pode te dar. E aí você pode me perguntar: o porquê eu devo entrar por essa porta? Porque às vezes as pessoas querem saber o porquê eu tenho que aceitar, ou melhor dizendo, me arrepender, para que Cristo me aceite. Porque não é nós que temos que aceitar Jesus. Está parecendo que nós somos o último biscoitinho do pacote, a coisa mais maravilhosa desta vida, né? É Ele que tem, irmãos, que me aceitar. E se de fato Cristo olhar para mim, Ele não irá me aceitar. Se Ele for catalogar e escrever, Ele fala: você não. Pega Elias, melhor. Mas Fábio não. Porque eu tenho falhas, imperfeições. Mas foi por isso que Ele pagou o preço da nossa redenção. Para que a gente não se apoie naquilo que nós fazemos. Para que a gente, irmão, não suba no pedestal e diz: não, eu sou. É eu que oro. Ah, eu que prego, eu sou o cara. Quando eu prego, a igreja pega fogo, pega daí. É verdade. Quem faz a igreja pega fogo, é o Espírito Santo. Está levando a graça do Espírito Santo. E vocês apenas cantaram para que a glória de Deus seja manifestada dentro da igreja. A glória não sai de mim, a glória não sai de você, a glória sai dele, vem dele para nós. Os meus irmãos sempre me ouvem dizer que eu sou apenas um cano velho enferrujado. E que a diferença é que o que passa dentro é água boa. Mas a casca, irmãos, o cano não vale nada.
que vale é o que está dentro, que corre dentro. Aleluia. A graça e a presença de Jesus. Aí você pode me perguntar, meu pregador, por quê? Aí eu me lembro, irmãos, da velha aliança, que as pessoas não podiam, elas eram proibidas de terem acesso direto à presença do Senhor. Ela tinha que ter um intermediário para levar as suas petições diante de Deus, porque elas não poderiam adentrar em um lugar chamado tabernáculo. E só o sumo sacerdote ele poderia entrar neste lugar para oferecer expiação pelo pecado dele, pelo pecado da humanidade. E para entrar no Santo dos Santos tinha um véu, tinha uma porta. Aleluia. Tinha uma porta. É, Jesus. E essa porta era vedada, fechada para mim e para você. Essa porta só era aberta para alguém escolhido por Deus para exercer tal ministério. Para que Deus pudesse me ouvir, eu precisava de um intermediário. Ora, Deus, estou lá, apresenta a minha causa lá. Não é assim que as pessoas fazem hoje? Fulano, ora por mim lá. Porque você é o intermediário dele. Ele olha para você e fala, ele fala com Deus. Ora por mim. Leva a minha causa, leva a minha demanda, vai lá, apresenta lá, bota um caderno de oração. Tem gente que sabe como na igreja tem caderno de oração. Ele não quer estar aqui, mas ele sabe de todo o que acontece na igreja. Ele sabe que tem oração. E ele sabe que a oração tem valor. E ele sabe que Deus responde oração. Amém. Então o povo levava, vai lá, sacerdote, oferece, fala com Deus, clama a Deus, roga lá para que ele tenha misericórdia da gente. E o véu estava posto, ninguém poderia passar a não ser o sumo sacerdote. Mas aí agora na nova aliança vem Jesus Cristo, a porta. Mas antes dele falar, irmãos, é interessante que para Cristo hoje ser o nosso acesso direto, ele teve que morrer. A Bíblia diz que na cruz, quando ele deu o último brado, o véu do templo, que era o véu de separação, foi rasgado de alto a baixo. Você sabe por quê? Porque tudo que Deus faz começa de cima. Observe na criação. Sim. Aonde Aleluia. começou a criação? Em cima. Amém. Criou Deus os céus. Depois ele desce. Porque Deus sempre vai começar em cima. Amém. Para mostrar para nós que não foi feito simplesmente da vontade humana. Não foi o meu braço, não foi o teu braço, não foi a tua vontade, mas foi a vontade dele, a glória dele. Então ele começa a operar de cima para baixo. Aleluia. Então, Senhor, o véu se rasga. E quando o véu se rasga, a Bíblia diz agora que nós temos acesso. Eu não preciso de um intermediário mais, Elias. Eu não preciso mais pedir para alguém orar por mim. Eu não preciso mais pedir para alguém clamar por mim, para que Deus possa te ouvir, para me atender. Não. O véu foi rasgado.
que é Jesus. Porque a Bíblia vai dizer que Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Aleluia. Daí uma das causas, uma das razões que eu preciso passar por esta porta, porque esta porta é o caminho, essa porta é a verdade e esta porta é a vida. Glória a Deus. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe outro processo. Jesus é o único acesso. Mas todos os caminhos levam a Deus. Concordo. Tem quem discorde nesta noite, e eu concordo. Quando nós lemos Apocalipse, a Bíblia diz que todos estarão diante dele. Não importa o caminho que você trilhou ou passou para a sua vida. Todos os caminhos vão levar a Deus, só não levarão a salvação. É assim, Então quando você me ouvir, todos os caminhos levam a Deus, verdade, mas só um leva a salvação. E esse um é Cristo. Só Cristo tem poder para salvar a vida do pecador. O sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Só Jesus ainda é aquele que pode salvar a vida do pecador. Ah, pregador, mas o que você pode me falar que me agrade para que eu passe por essa? Jesus é o único que se importa. Guarde isso. Jesus é o único que se importa com o nosso fardo. O único. O diabo não se importa com o teu fardo. Ele vai te sobrecarregar. Ele vai te colocar sobre ti mais peso. Porque quanto mais pesado, melhor é para Satanás te conduzir. Mas Cristo não. Ele se importa com o meu fardo. Ele se importa com as minhas dores. Ele se importa com as minhas emoções. Lembra que eu falei de manhã que eu acordei descrente e que fui cortar o cabelo? Ele se importa com as minhas emoções. Amém. Glória. E no momento que eu estou para baixo, ele se importa tanto que quer me colocar para cima. Levanta a cabeça, meu filho. Olha para cima, meu filho. A Bíblia diz, se não me falha a memória, capítulo 17, capítulo 15 do livro do Gênesis, aonde Abraão está diante, está na sua tenda e ele está sobre a vida dele, tem uma promessa, a promessa do filho Isaac. Mas chega no capítulo 15, a promessa ainda não está cumprida na vida de Abraão. E Abraão começa a idealizar que o herdeiro para toda a sua riqueza seria o Damasceno, até que Deus disse para ele: não. Levante a cabeça, Aleluia. porque a minha promessa está de pé. Aleluia. Aí a Bíblia diz que Deus pega Abraão, tira Abraão da tenda e leva Abraão para o lado de fora e fala: Abraão, olha para cima, Abraão, Aleluia. e conta as estrelas, se é que você pode. Abraão sabia que não poderia contar, mas porque Deus o levou e mandou olhar para cima. Se sabia, pastor, que ele não poderia, não teria condições, lógico.
Vinde a mim, todo que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30, ele diz: olha só, porque o meu jugo é suave e o meu fardo ele é leve. Jesus não nos promete que andaremos sem fardo, ele nos promete que o fardo é mais leve. Há quem diga que servir a Deus é muito difícil. Não é servir a Deus que é muito difícil, é eu me desligar das minhas vontades que é difícil. Servir a Deus é fácil, porque Ele se encarrega com a sua presença de nos impulsionar, de nos encher, de carregar a nossa bateria todos os dias. Mas quando se fala de eu deixar as minhas próprias vontades, é por isso que ele falou para o discípulo, para aquele que estava empolgado, falando: ah, Senhor, deixa eu ir contigo. Rapaz, o negócio aqui foi tremendo, eu vi a glória do Senhor, deixa eu ir contigo. Ele falou: aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, pegue a sua cruz e siga. Porque o Senhor coloca a questão do negar a si mesmo em primeiro estágio, porque é difícil para o homem negar as suas próprias vontades, seus próprios desejos e anseios. É difícil, é renunciar, é deixar. E deixar não é fácil. Deixar a minha vida de pecado não é fácil. Deixar a minha vida de ficar, irmãos, não é fácil. Eu saber que eu não vou poder mais ficar. Ficar agora só com Cristo, querido. Ficar agora só com a presença do Senhor é difícil. Eu vou ter que deixar a pornografia, eu vou ter que deixar coisas que a minha carne ela ansiava, ela ficava, ela florescia, mas nega a si mesmo. Negar a si mesmo causa dores. Negar a si mesmo, irmão, traz consequências na carne. Você ouve uma palavra, ouve um comentário de alguém sobre a sua vida e você sabe que não é verdade. A sua vontade é dar um soco ungido, uma martelada santa, mas aí você se lembra: negue a si mesmo, pegue a sua cruz e siga. Aí você vai para casa se tremendo. Tem mulheres que começam a nascer manchas no corpo roxo, porque existe a consequência reversa a isso. Você segura. Aí Paulo diz: irai-vos e não pequeis. Você sabe por quê? Porque aí, irmãos, é a vontade de vingança. É por isso que Paulo diz: não deixe que o sol se ponha sobre vossa vida. Não dê tempo, porque se você der tempo, a raiz aprofundará. E quando a raiz da ira se aprofunda, ela tomará conta do seu coração e consequentemente da sua mente, e você irá produzir aquilo que o seu coração tem desejo. E ele diz: olha, irai-vos, mas não pequei. Desejo de vingança não faz parte de mim, por mais que eu tenha vontade de me vingar. Mas ele diz: negue a si mesmo. E isso é difícil, isso machuca, isso fere a minha vida.
mas enche o meu espírito. A minha alma vai ficar nervosa, mas o meu espírito vai glorificar. O meu espírito vai se encher com o Espírito de Deus, porque eu não estou fazendo mais a minha vontade. Aí Paulo fala: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne é para glorificar. Estou finalizando. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então, pregador, por que eu devo passar pela porta que é Cristo? Terceiro, Jesus é o único acesso à salvação. Jesus é o único acesso para a salvação. Não estou falando de religião, estou falando de salvação. Religião, cada um que procura a sua. Mas quando fala-se de salvação, vida eterna, só Ele, somente Ele, unicamente Ele pode nos transportar, pode nos levar. Somente Cristo tem poder para nos conceder, irmãos, a salvação. Ai, quando eu leio Atos 4:12, a Bíblia vai dizer: pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Sabe por quê? Porque o único nome que salva é Jesus de Nazaré. Só Ele salva, só Ele cura, só Ele liberta, só Ele transforma, só Ele prepara a igreja para a eternidade. Aleluias, aleluias. E eu quero dizer que a porta está aberta. A porta está aberta para todos aqueles que quiserem passar por ela. Não tem porta fechada ainda. Porque a porta da arca estava aberta, todo mundo poderia entrar, mas a grande parte escolheu não entrar, e o papai fechou, falou: agora não entra mais ninguém. Mas a porta da salvação ainda está aberta, e você pode entrar a qualquer momento, a qualquer hora. Lembra que ele falou: eu sou a porta, eu sou a porta das ovelhas. Aquele que entrar, salvar-se-á, entrará e sairá e encontrará pastagem. Ele está falando de nutrição, de alimento. A ovelha ia entrar e ia sair, e ia encontrar alimento, ela poderia se saciar na presença do Senhor. A porta é Cristo. Quando você entra por ela, você tem alimento, irmão. Você não tem dano, não. Você tem um verdadeiro alimento que vai te nutrir, que vai te abençoar, que vai te dar condição de firmeza para você andar na presença dele, glorificando, exaltando, e ainda mais. Esse mesmo alimento vai te dar condição para ele te salvar, e você será arrebatado. Porque ele é a porta do caso. Interessante que ele diz: você entrará e sairá. Cristo não é ninguém para nos acorrentar. Na presença de Deus, nós somos livres. Isso não diz que, por ele me dar liberdade, eu tenho que usar a liberdade para fazer o que eu não devo. Ele só está dizendo que você não está acorrentada, porque foi para a liberdade que Cristo me libertou. O diabo não prende, o diabo não acorrenta,
O diabo, irmãos, ele pressiona o homem para que o homem não saia do seu aprisco, mas Cristo não. Ele te enche da graça, ele te enche do Espírito. Ai, você pode entrar, você pode sair da presença dele a hora que você quiser. Quando ele diz que você entra e sai, não é que você entra na igreja e vai para o mundo depois, não. É que você tem acesso a ele a hora que você quiser, aonde você estiver, independente do que você esteja fazendo naquele dia, sentado no computador, escrevendo alguma coisa, mas quando você curva a sua cabeça e diz: Papai do céu, a porta está aberta. Se entra, tem liberdade para entrar e sair na presença do Pai. Aleluia. A porta está aberta. Pregador, o que devo fazer para entrar pela porta? Porque fica parecendo que é simples, é fácil, né? Hoje estão vendendo um Jesus pior que banana na hora da xepa na feira. É uma vergonha. Estão falando de um Jesus que parece que estão falando de alguém qualquer. E o meu Jesus não é um qualquer. Amém. Se quer entrar, a porta está aberta. Mas para entrar tem condições. Sabe por quê? Porque não é eu que o aceito, é ele que me aceita. E ele diz quais as condições para que ele me aceite. Ah, pregador, então qual é a primeira condição que eu tenho que ter para que esse Jesus me aceite? A primeira condição é Você é uma santa mulher de Deus. E qual é o segundo? Ser batizado em nome de Jesus. E o terceiro, fique de pé.
mas eu preciso decidir se entrarei ou não pela porta. E o último, irmãos, que era nos ensinado em seminário, né, que este é o padrão, o conceito do Evangelho: arrependimento, batismo nas águas e dom do Espírito Santo. Sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Tudo isso a gente vai resumir em Atos capítulo 2, versículo de número 38. Perguntaram a Pedro: o que nós faremos? O que eu posso fazer, varões, para alcançar essa salvação? O que eu posso fazer? O meu coração arde, o meu pecado está exposto. O que eu posso fazer? Aí Pedro levanta: na presença do Senhor. Glória a Deus. E se você, meu irmão, minha irmã, está aqui nesta noite e você está vivendo uma vida que não é condizente com a vontade do Senhor, eu quero dizer para você nesta noite que o Senhor não te esqueceu. Ele te contempla, Ele te vê, mas Ele está dizendo para você: se coloco diante de ti a porta. Aleluia. Os nossos músicos podem tomar os seus lugares, e eu quero passar esta oportunidade ao pastor Daniel. Aleluia.